marido, e ela fala, eu não tenho marido, mas o que você tem não é teu marido, né? Eu não sei esse detalhe, se ela era uma prostituta ou não, mas o fato de Jesus estar conversando com ela ali, gente, mas Jesus, ele trata com aquela mulher assuntos que na tradição judaica nunca poderia ter sido tratado com uma mulher. Eram os homens que tinham esse privilégio. E Jesus, então, numa simples conversa no poço samaritano, rompeu os preconceitos de gênero e raça. Ele não poderia estar falando com ela porque ela era uma mulher, e não poderia estar falando com ela porque ela era uma samaritana. Ela mesma se admirou, né? Como o senhor, que é judeu, está falando comigo, sou samaritana? Jesus via em cada mulher uma filha de Abraão. Jesus reconheceu que à vista de Deus, a família de Abraão incluía filhos e filhas, porque eles achavam na tradição judaica que os únicos filhos eram os homens, tá? Em nenhuma parte da Bíblia está estabelecido que os homens têm vantagem sobre as mulheres em termos da salvação. Contrariando as tradições rabínicas, que ensinavam que as mulheres só poderiam ser salvas se elas tivessem se casado com um rabino, um devoto judeu, né? Jesus convidou tanto homens e mulheres para se voltar a Deus e aceitar o presente da salvação. Jesus era justo com todos. Jesus era justo com todos. E tem um episódio. Pera lá, deixa eu ver esse aqui. Tem um episódio. Essas palavras de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: se vocês têm coragem de acusá-la, primeiro olhem para vocês mesmos em um espelho. Eles estavam pecando, eles estavam cometendo dois equívocos. O primeiro era contra a própria lei. Jesus pegou eles contrariando a própria lei que eles queriam que Jesus aplicasse naquela mulher. Jesus não fazia acepção de gênero. Jesus permitiu a uma mulher pecadora ungí-lo. Lembram da situação? Tem aí? Acho que era anterior, né? Não, acho que é a última. Lavando. Isso, essa daí. Tá bom? Jesus, quando foi convidado para casa, uma festa na casa de Simeão, em Betânia, essa sim era uma mulher mal falada, conhecida por sua má reputação. Ela então se lança aos pés de Jesus, então ela unge os pés de Cristo. E aqueles que estavam reunidos na festa, incluindo os seus discípulos, falaram assim: se esse daí fosse o verdadeiro Messias, ele não permitiria que essa mulher pegasse nele, tocasse nele. E Jesus, conhecendo o coração, o pensamento, ele vai declarar que aquele ato daquela mulher ficaria registrado até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Os seus discípulos condenaram o incidente. Como era possível uma mulher pecadora tocar os pés do Messias, ungir e secar seus pés com seus cabelos? Uma ofensa absoluta às tradições religiosas daquela época. Os que estavam ao redor de Jesus não podiam entender, eles não aceitavam aquilo. O ato de uma mulher e a atitude de Jesus permitir que ela fizesse aquilo. Jesus não a impediu. Jesus deixou ela fazer aquilo. Sétima coisa, mais uma coisa, Jesus via nas mulheres uma persistência em resgatar o perdido, assim como Deus também faz. Olha, o meu sermão aqui, as minhas palavras, não tem intenção de colocar homens contra mulheres, tá? Falar, homem é melhor do que mulher ou mulher é melhor do que homem. Mas, em algumas circunstâncias, as mulheres, por sua característica psíquica, Deus nos criou assim. E eu posso falar porque eu sou mulher. Nós somos muito persistentes naquilo que a gente quer. É ou não é verdade? A gente é persistente. Então,
persistência das mulheres, Jesus usou para ilustrar a persistência de Deus em buscar o perdido, quando ele conta uma parábola. Ele contou 3 parábolas na sequência, mas ele conta uma parábola aonde está envolvida uma mulher muito persistente. E essa persistência tem a ver com a persistência de Deus ir atrás do perdido. Que parábola foi essa? Pensa aí. Tá lá em Lucas. Gente, eu vou dar de bandeja para vocês. Tá lá em Lucas 15, a partir do verso 1. Primeiro nós temos a parábola da ovelha perdida, que é um pastor indo atrás da ovelha, não foi? Depois nós temos a parábola do filho pródigo, ele vai embora, depois ele volta, é o pai esperando. E depois Jesus conta a parábola da dracma perdida. E aí ele fala de uma mulher. Será que isso foi assim, por acaso? Será que Jesus poderia ter usado um homem? Um homem, tá, né? Qual um homem que tendo 10 dracmas perdeu uma, ele acendeu a candeia, varreu a casa, moveu os móveis, chamou os vizinhos para procurar. Ele poderia ter usado um homem? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, poderia. Mas eu acho que Jesus usou a mulher pela característica da mulher ser o quê? Persistente. Ela não desiste. Ela não desiste. E aí Jesus, através dessa parábola, ele vai ensinar que Deus, ele é cuidadoso. Ele não sossega até trazer de volta a moeda que se perdeu. E interessante, a moeda se perdeu dentro de casa, né? A ovelha estava lá fora, o filho estava lá fora, mas a moeda foi perdida dentro de casa. Jesus confiava nas mulheres, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Jesus confiava nas mulheres. Jesus dignificou as mulheres como as primeiras testemunhas do maior evento da história. Qual foi, gente? Qual foi o maior evento da história relacionado a Cristo? A sua ressurreição. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, que sentido teria nós estarmos aqui? Nenhum. A morte foi importante, óbvio. O derramamento do sangue na cruz foi. Mas e se Jesus não tivesse ressuscitado?